Uma investigação cruzou fronteiras e, dessa vez, não chegou à mesa de um aliado político. Não foi parar num gabinete que pode fazer um telefonema e resolver. Não encontrou um escudo diplomático, esperando do outro lado. Ela chegou numa jurisdição onde escudos políticos não existem, onde fotos no Salão Oval não param processo, onde simpatia de presidente não alcança agentes federais. Algo muito grave está em movimento agora. E quando você entender o que a Polícia Federal do Brasil levou aos americanos, vai entender por que essa história é diferente de tudo que veio antes. Não é uma suspeita vaga. Não é uma delação isolada. É o tipo de conexão que, dentro da legislação americana, tem consequências que não dependem da vontade de nenhum governante. E, sinceramente, quando eu analisei o que está sendo apresentado nessa cooperação internacional, entendi por que as próximas semanas podem ser as mais decisivas dessa história inteira. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também, de onde você está assistindo agora? Qual é o horário aí onde você está? Gosto de ver como essa análise está chegando em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. A Polícia Federal identificou que recursos financeiros que chegaram ao fundo Ravengate, registrado no Texas e administrado pelo escritório de Paulo Calisto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, circularam por estruturas que também movimentaram valores conectados ao PCC e ao Comando Vermelho. Isso não é uma suspeita periférica. É o tipo de conexão que, dentro da legislação americana antiterrorismo, cria jurisdição federal para investigação e eventual prisão de estrangeiros em solo americano. Agora, deixa eu te mostrar como esse caminho foi construído, porque é aqui que muita gente se perde. O dinheiro saiu do Brasil via Entre Investimentos, empresa alvo da Operação Compliance Zero, da PF, cujas estruturas foram liquidadas pelo Banco Central. De lá, foi para o Ravengate, no Texas. Um fundo milionário, registrado num dos estados americanos mais usados para blindagem patrimonial. O Ravengate tem como agente legal o escritório de Paulo Calisto, o mesmo advogado que cuidou do Green Card de Eduardo, que administra o Mercury Legacy Trust e que aparece como sócio da Ravengate Development Fund, no mesmo endereço em Dallas. O mesmo trust que comprou uma mansão de alto padrão no Texas, onde um aliado de Eduardo mora com patrimônio declarado incompatível com sua renda. É um círculo fechado. Fortuna privada, fundo offshore, mansão, advogado, tudo no mesmo estado americano. Tudo conectado à mesma rede. E fechado numa jurisdição onde o FBI opera com autonomia total. Agora vem o detalhe que define tudo. A legislação americana antiterrorismo permite investigação e sanções contra qualquer pessoa ou instituição que tenha recebido recursos vinculados a organizações terroristas. Mesmo que o dinheiro tenha passado por múltiplas camadas de transferências. Mesmo que o receptor não soubesse da origem. Não é necessário provar que Eduardo sabia. É suficiente demonstrar que os recursos circularam por estruturas conectadas a organizações classificadas como terroristas pelos próprios Estados Unidos. E o PCC e o Comando Vermelho acabam de receber exatamente essa classificação. Na prática, isso significa que o pedido de cooperação da PF não vai cair numa lista de espera burocrática. Investigações de corrupção estrangeira ficam em segundo plano. Mas financiamento de organizações terroristas em solo americano é outra conversa. É prioridade de segurança nacional. E é aí que essa história deixa de ser só política brasileira e vira um problema americano de primeira grandeza. Tem uma pergunta que aparece o tempo todo quando esse assunto surge. Nos comentários, nas conversas, nas análises. Mas e o Trump? Ele não vai proteger Eduardo? Entendo a dúvida. Faz sentido perguntá-la. Afinal, Eduardo construiu uma relação próxima com o entorno trumpista.
Flávio foi pessoalmente a Washington. Houve fotos, reuniões, declarações de apoio mútuo. A narrativa de proteção foi cultivada com cuidado. Só que essa narrativa tem um limite muito claro. O presidente dos Estados Unidos pode mudar diretrizes políticas, pode nomear cargos, pode pressionar agências reguladoras, mas investigações de terrorismo são diferentes, completamente diferentes. Elas são conduzidas por agentes do FBI que seguem protocolos de segurança nacional. Protocolos que não mudam com troca de governo, que não param por simpatia política, que continuam independentemente de quem está na Casa Branca. Se Eduardo for formalmente indiciado com base em conexões financeiras com organizações terroristas, nem Trump pode interferir, sem criar uma crise constitucional americana sem precedente. Pensa no tamanho disso. E aqui está o conflito de poder que ninguém está enxergando com clareza. Eduardo foi para os Netuzatadiwa acreditando que estava se protegendo. Usou a proximidade com Trump como argumento de segurança. Construiu uma rede de proteção política no mesmo país onde o fundo do seu advogado está registrado, onde o dinheiro investigado circulou e onde o FBI agora está sendo acionado. Quem ganhou nesse tabuleiro até agora? As instituições brasileira e americana, que estão convergindo sobre o mesmo ponto geográfico, o mesmo advogado, o mesmo ecossistema financeiro. Quem está perdendo? Os que apostaram que a proteção política seria mais forte que a lei. E Flávio Bolsonaro? Flávio está em colapso porque cada peça que cai revela outra. A delação de Vorcaro o citou nominalmente. A PGR se posicionou favorável à ampliação do inquérito. O INSS conectou a administradora do escritório dele ao irmão de uma figura investigada. A Polícia Civil de São Paulo operou contra a ONG ligada ao esquema do Dark Horse. E agora, o FBI está sendo acionado com informações sobre o fundo do advogado do irmão. Tudo ao mesmo tempo. Tudo convergindo. Aqui é onde essa história para de ser só sobre Eduardo e Flávio e começa a tocar na vida de quem está assistindo esse vídeo agora. O dinheiro que circulou pelo Ravengate não surgiu do nada. Ele tem origem rastreável. E quando você vai fundo nessa origem, não encontra um investidor excêntrico tomando riscos financeiros legítimos. Você encontra recursos conectados a esquemas que envolveram bancos públicos brasileiros, gestão fraudulenta de fundos de investimento e dinheiro que deveria estar protegendo o patrimônio de trabalhadores e aposentados. 90 milhões de reais identificados pelo COAF circulando por estruturas ligadas a Vorcaro. Parte desse patrimônio indo parar no Ravengate, um fundo milionário no Texas, administrado pelo advogado de um deputado federal brasileiro. Dinheiro público. Saiu do Brasil, foi lavado em camadas, chegou aos Estados Unidos e financiou uma estrutura que, segundo a investigação, também movimentou recursos de organizações terroristas. Agora, pensa no que acontece se o FBI avançar e bloquear ativos. Bancos e empresas brasileiras com contato com essas estruturas financeiras podem enfrentar sanções americanas, bloqueio de contas no exterior, restrições comerciais internacionais. Isso impacta diretamente o mercado financeiro brasileiro. E quem paga essa conta não é o político investigado. É a economia do país. É o câmbio. É o custo do crédito. É o seu bolso. E tem mais. Eleitoralmente, uma investigação americana aberta sobre Eduardo, simultaneamente ao julgamento no STF, marcado para o dia 16 de junho, muda o tabuleiro para 2026. Um candidato ou apoiador central de uma candidatura sendo investigado nos Estados Unidos por conexão com organizações terroristas não é ruído político. É peso real nas urnas. O que essa investigação está revelando vai além de 2 irmãos investigados. É uma operação política internacional, custeada com dinheiro privado e possivelmente público, que usou pressão econômica americana
para interferir em processos judiciais soberanos do Brasil. Via tarifaço, via lei Magnitsky, via classificação de organizações brasileiras como terroristas. Isso não está longe de você. É soberania nacional em jogo. É dinheiro que saiu do sistema financeiro brasileiro. É instabilidade que se traduz em risco para qualquer investidor, para qualquer empresa, para qualquer cidadão que dependa de um país funcionando. Se essa análise está te ajudando a entender o que está em jogo de verdade, deixa o like e se inscreve. Agora presta atenção nisso. Aqui está o momento que eu quero que você grave. Porque o que vou te mostrar agora não é só mais uma camada da investigação. É a ironia mais devastadora que já vi na política brasileira recente. Flávio Bolsonaro foi pessoalmente a Washington. Sentou com Trump. Sentou com Marco Rubio. Pediu formalmente que os Estados Unidos classificassem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. O pedido foi atendido. A classificação foi anunciada. E naquele momento, Flávio e Eduardo comemoraram. Trataram como vitória política, como prova de influência, como demonstração de que tinham acesso real ao poder americano. O que eles não perceberam é que estavam assinando o próprio mandado de investigação, porque a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos criou exatamente o instrumento jurídico que o FBI agora pode usar contra Eduardo. Dinheiro conectado a essas organizações passou pelo Ravengate, o fundo do advogado dele no Texas. Na legislação americana antiterrorismo, isso é suficiente para criar jurisdição federal de investigação. Eles foram a Washington pedir uma ferramenta. E construíram, sem perceber, a armadilha em que podem estar prestes a cair. Pensa no peso disso. Não foi um erro de cálculo pequeno. Foi uma estratégia inteira que se voltou contra quem a criou. A classificação que deveria ser usada como arma política contra o Brasil virou o fundamento jurídico que pode colocar Eduardo Bolsonaro na mira do FBI americano. É o feitiço virando contra o feiticeiro, mas com consequências jurídicas reais, numa jurisdição onde não existe foro privilegiado. A partir daqui, a história pode seguir dois caminhos, e nenhum deles é simples para Eduardo. Primeiro cenário: o FBI recebe a documentação da PF e confirma a conexão financeira entre o Ravengate e as estruturas que movimentaram recursos do PCC e do CV. Eduardo Bolsonaro enfrenta acusações criminais americanas por apoio material ao terrorismo. Simultaneamente ao julgamento no STF, marcado para o dia 16 de junho. Nos Estados Unidos, Eduardo não tem foro privilegiado. Não tem defensoria especializada custeada pelo Estado. Não pode suspeitar de imparcialidade dos juízes federais. As penas por apoio material ao terrorismo chegam à prisão perpétua. E o FBI não negocia esse tipo de acusação em troca de silêncio político. Dois processos, dois países, ao mesmo tempo. Segundo cenário: o FBI recebe a documentação, mas decide priorizar outras investigações de segurança nacional. Eduardo permanece nos I-445A enquanto é julgado e possivelmente condenado no Brasil. Mas mesmo nesse caminho, a situação não é confortável. Qualquer movimentação financeira dele fica sob escrutínio. Ativos podem ser bloqueados preventivamente. O Ravengate pode ser congelado. A pressão institucional sobre Trump para não interferir numa investigação de terrorismo pode ser maior do que qualquer simpatia política. Em qualquer dos dois caminhos, a margem de manobra diminuiu drasticamente. O que antes parecia um exílio confortável virou uma armadilha sem saída visível. Eu acompanhei essa investigação se desenvolver em camadas, e o que está acontecendo agora não é mais um capítulo isolado. É a convergência de múltiplas frentes que estavam correndo em paralelo e que chegaram ao mesmo ponto, ao mesmo fundo, no mesmo Estado americano, com o mesmo advogado como figura central.
sobre o mesmo grupo de pessoas. O STF julga Eduardo no dia 16 de junho. O FBI está sendo acionado agora. Flávio está sendo cercado por delações, pela PGR e por investigações que se multiplicam a cada semana. E a classificação do PCC e do CV como terroristas, pedida pelos próprios Bolsonaro, é o instrumento jurídico que pode definir o desfecho americano dessa história. A pergunta que fica: se o FBI avançar formalmente na investigação com base nas conexões financeiras do Ravengate com organizações terroristas, Trump vai tentar protegê-lo publicamente e criar uma crise constitucional dentro dos próprios Estados Unidos? Ou vai deixar a justiça americana agir e entregar o aliado brasileiro à lógica das próprias leis que seu governo defende? Essa resposta está sendo construída agora, nos bastidores, nos tribunais, nos gabinetes do FBI. E quando ela vier, vai ser rápida. Esse canal não depende de partido, não depende de grande empresa, não depende de patrocinador. Ele chega até você porque pessoas como você decidem que esse tipo de análise vale ser compartilhada. E isso faz toda a diferença no alcance do que fazemos aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com quem precisa entender essa história. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. Se ainda não se inscreveu, aperta o botão agora e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos chegam rápido e você não pode ficar de fora. Me fala nos comentários, você acredita que o FBI vai avançar independentemente de Trump? Ou acha que a influência política vai conseguir travar essa investigação? Quero ler a sua análise. Comentários chegando do Brasil inteiro. Cada leitura importa. E antes de sair, tem um vídeo aqui que explica em detalhes como funciona a estrutura financeira do Ravengate, quem são os sócios, como o dinheiro circulou e por que esse fundo é o nó central de tudo. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale muito assistir logo depois desse.